Alunos, faremos hoje a correção da atividade de matemática sobre o conteúdo função afim. A primeira questão diz: um técnico em informática cobra R$ 45,00 à vista e um adicional de R$ 80,00 por hora de trabalho, com valor proporcional no fracionamento da hora. Letra A. Quanto o técnico receberia por um serviço de 3 horas? Pois bem, alunos. Então, alunos, nesse caso, a gente tem aqui a função, não é isso? F de x é igual a x mais b. E o problema diz que uma pessoa cobra R$ 45,00 à vista e um adicional de R$ 80,00 por hora de trabalho, com valor proporcional no fracionamento da hora. Aí diz, né, quanto o técnico receberia por um serviço de 3 horas. A gente vai pegar essas informações que estão no problema e vamos transcrever para essa função afim. Gente, o A aqui está relacionado ao adicional por hora de trabalho. O X é o tempo, né? É o tempo que essa pessoa vai passar na casa, esse técnico vai passar na casa dessa pessoa realizando o serviço. E o B é a taxa fixa. Então, no caso aqui, o A vai ser o 80 vezes o X, que é o tempo, que são 3 horas, mais o B, que é a taxa fixa, que custa R$ 45,00. Então, a gente vai resolver essa função. Claro que, primeiramente, vamos fazer a multiplicação, né? 80 vezes 3, que vai dar 240, aí repete mais 45, f de x é igual a 240 mais 45, vai dar 285, então isso é o preço que esse técnico receberia, né, fazendo um serviço de 3 horas, custando R$ 80,00 a hora, e é lógico, mais esse adicional, né, que é o valor à vista. Então, só para ir na casa da pessoa, ele vai receber R$ 45,00, mais o tempo de trabalho, no caso foram 3 horas, cada hora R$ 80,00. Então, multiplica 80 vezes 3 e depois soma com 45. Alunos, a questão 2 pede para classificar, né? Vejamos bem o problema, diz assim: dadas as funções abaixo, que são exatamente essas funções, indique o coeficiente angular e o coeficiente linear, classifique as funções em crescente ou decrescente. Alunos, nós vamos fazer 2 coisas, ou melhor, 3 coisas em cada alternativa. Primeiro, tirar o coeficiente angular, que eu vou chamar de CA. Depois, vamos tirar o coeficiente linear, que eu vou chamar de CL, e vamos classificar a função em crescente ou decrescente. O coeficiente angular, gente, ele está relacionado ao valor A na função, que é exatamente o número que acompanha o x. Nesse caso aqui, nós temos fy é igual a 3x menos 1. Qual é o número que está acompanhando o x? É o 3. Então, o 3 é o termo A, é o coeficiente angular. O coeficiente linear é o B, gente, ou seja, é o termo independente, aquele número sozinho na função. No caso, o coeficiente linear vai ser o menos 1. E agora é a hora de classificarmos essa função, dizer se ela é crescente ou decrescente. Alunos, o fator determinante para classificar uma função em crescente ou decrescente é o coeficiente de x, é o termo A. Se esse termo A for positivo, a função ela é crescente. Se o termo A for negativo, a função é decrescente. No caso da letra A, ó, 3x, o 3 está positivo, então aqui eu tenho um exemplo de função crescente, tá certo? Vamos para a letra B, vamos tirar o coeficiente angular. Coeficiente angular é o número que acompanha o x, que é o termo A. Quem está acompanhando o x é o menos 2, então o menos 2 vai ser o coeficiente angular. Coeficiente linear é o número sozinho na função, que é o termo B. No caso aqui, vai ser 1 positivo. E agora, eu vou classificar essa função em crescente ou decrescente, mas para isso eu vou olhar o termo que acompanha o x, o coeficiente de A, né, que é o número que acompanha o x, que no caso aqui, gente, é o menos 2. Ó, o menos 2 está negativo, então significa dizer que a função, ela vai ser decrescente, tá certo? Vamos para a letra C. Y é igual a 4x. Vamos tirar o coeficiente angular. Coeficiente angular é o número que acompanha o x, é o termo A. Nesse caso aqui, o número que está acompanhando o x é o 4. Então, o 4 é o coeficiente angular.
Coeficiente linear é o B, é aquele número que está sozinho na função. Gente, não aparece o coeficiente de B, não aparece o coeficiente linear. Então, nesse caso aqui, gente, o B ele não existe. Quando não existe, eu vou dizer que o coeficiente linear, ele é zero. Tá? Ele não existe, ele não aparece, então vai ser zero. Vamos classificar a função como crescente ou decrescente. Vou olhar para o número que acompanha o x, o número que está acompanhando o x é o 4 está positivo, então a minha função, claro, só vai poder ser uma função crescente, tá bom? E por fim, a letra D que diz y é igual a menos x mais 6. Vou tirar aqui o coeficiente angular. O coeficiente angular é o número que acompanha o x, é o coeficiente de x, tá bom? Ele é o termo A também na função do primeiro grau, na função afim. Então, aqui eu tenho menos x. Gente, esse menos x, quando o x vinha só, que você não vê nenhum número antes dele, é porque ali tá havendo, ou melhor, ali tem um coeficiente 1, tá bom? Então, nesse caso aqui, é menos 1. O coeficiente angular é menos 1. E o coeficiente linear é aquele número que está sozinho na função, que ele não está acompanhado de letra. Nesse caso aqui, o coeficiente linear é o 6, certo? E aí, é o momento de classificarmos a função em crescente ou decrescente, olhando sempre o coeficiente angular. Ó, o coeficiente angular não é menos 1, tá aqui ele, gente, tá negativo. Então, claro que eu vou ter um exemplo de função que só pode ser uma função decrescente. A questão 3 diz, dada a função f de x é igual a menos x mais 3, para x igual a menos 2, menos 1, 0, 1, encontre o gráfico da função. Pois bem, alunos, aqui temos a nossa função f de x é igual a menos x mais 3. Olha aqui os valores de x, eu vou pegar esses valores de x 1 a 1, tá bom? Vou substituir aqui na função para me achar o y. Então, vamos começar. Ao invés de usar o f de x, agora eu vou tirar o f de x e vou colocar y. Então, y é igual, vou pegar essa função para trabalhar com ela, menos, tá? Esse menos daqui, ó, menos x. Aí, eu vou vir aqui na tabela e buscar o primeiro valor de x. Quanto que é o valor de x? Menos 2. Aí, Elane, você falou que aqui tem 1. Então, tem 1 mesmo. Então, é menos 1, esse é o valor do x, né? Esse é o valor do coeficiente, vezes o valor do x. Quanto é que é o x? Menos 2, parênteses, menos 2. Aí, vou repetir, mais 3. Y é igual. Alunos, aqui eu tenho uma multiplicação, tá bom? Então, eu vou fazer o jogo de sinal e vou multiplicar. Menos com menos, mais. Perfeito. 1 vezes 2, 2. Então, ficou o 2 positivo. Aí, vou repetir, mais 3. Y é igual 2 mais 3, 5. Achei o primeiro valor do y. Y vai ser 5. Vou pegar de novo a função, f de x é igual a menos x mais 3. F de x eu vou substituir por y, menos 1, não é, gente? Vezes, vou tirar o x e vou colocar o próximo valor do x, que vai ser quanto? Menos 1. Então, parênteses, menos 1. Aí, vou repetir mais 3. Y é igual, ó, multiplicação, vou fazer o jogo de sinal, menos com menos, mais. Muito bem. 1 vezes 1 vai dar 1. Aí, eu repito mais 3. Y é igual 1 mais 3, 4. Achei que o y vai ser 4. Muito bem. Vamos dar prosseguimento. F de x é igual a menos x mais 3. Vou tirar agora o f de x e vou colocar y é igual a menos 1 vezes, né? Quanto é que é o x? O x vai ser 0. Então, menos 1 vezes 0, aí repete mais 3. Y é igual, alunos, menos 1 vezes 0 vai dar 0. Não existe esse negócio de menos 0, nem mais 0 não, tá? Mais não é menos. Então, menos 1 vezes 0 vai dar 0, morreu menos. Aí, repete mais 3. Y é igual, agora essa somar 0 mais 3 vai dar 3. 0 somado com qualquer número é qualquer número. Então, aqui, gente, quando o x for 0, o meu y vai ser 3. E, por fim, é claro, a gente vai fazer a última, né? O último valor para achar o y
f de x é igual a menos x mais 3. F de x, não é f de x, né, alunos? Eu vou tirar o f de x e vou colocar y é igual a menos 1 vezes. Qual é o próximo valor do x? X agora vai ser 1, então vai ser menos 1 vezes 1 mais 3. E y é igual, ó, faz o jogo de sinal e multiplica. Menos com mais menos, 1 vezes 1 vai dar 1. Aí, repete mais 3. Y é igual. Alunos, você tem aqui um menos 1 e um mais 3. Os sinais são diferentes. E sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vamos subtrair. 3 positivo tirando 1 negativo, vai ficar 2. Vai ficar 2 positivo. Então, subtrai e conserva o sinal do maior. E o maior é 2 positivo. Agora é a hora de fazer o gráfico para localizar esses pontos no plano cartesiano. Pois bem, alunos, aqui está o nosso plano cartesiano. Olha aqui a reta de x, reta horizontal, com os valores de x, que serão menos 2 do x, tá? Menos 1, 0 e 1. Os valores do y, se você verificar o y que a gente acabou de encontrar, foram esses seguintes valores, 5, 4, 3, 2. E assim eu os localizei no plano. Olha, alunos, 5, 4, 3, 2 e coloquei 1, não tem problema nenhum. Agora é o momento de fazer a ligação. O que a gente tem que prestar atenção? Qual é o valor do x que deve ser relacionado ao valor do y? Então, alunos, lá no plano cartesiano, eu vou ligar o menos 2 para o 5, o menos 1 para o 4, o 0 para o 3 e o 1 para o 2. E assim eu fiz. Peguei o menos 2 do x e liguei para o 5 do y, marcando um ponto. Peguei o menos 1 do x e liguei para o 4 do y, marcando um outro ponto. Peguei o 0 e liguei por 3, não tem como ligar, né, gente? Do 0 para o 3. Então, no 3 do y, eu coloquei a bolinha, eu já sei que é o 0 com 3. Peguei o 1 do x e liguei para o 2 do y, marquei o pontinho, né, a bolinha. E por esses pontos, você percebeu, né, que passou uma reta. Claro que vai passar uma reta, porque a função, ela é uma função afim, ela é uma função do primeiro grau, tá certo? Então, só pode passar por esses pontos uma reta, alunos. Então, essa foi mais uma aula de matemática falando sobre função afim, função crescente, decrescente, coeficiente angular, coeficiente linear e situações, problemas para a gente resolver através de uma função. Boa aula a todos e até o nosso próximo encontro.